Imagine receber uma ordem direta de Deus. Não um sussurro na consciência, não um conselho de um profeta, mas uma missão clara. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Foi exatamente isso que Jonas ouviu. Mas em vez de sentir honra ou gratidão, ele sentiu repulsa. Por quê? Porque Nínive não era apenas uma cidade qualquer, era a capital de um império cruel, inimigo declarado de Israel, um lugar marcado por violência, injustiça e opressão. Jonas sabia que, se pregasse ali, havia uma chance real de arrependimento, e Deus poderia perdoar aqueles que ele considerava indignos. E então surge o conflito. Como aceitar que os inimigos recebam a mesma misericórdia que o povo de Deus? Jonas não queria ver graça sobre quem ele via como monstros. Ele preferia ver juízo, destruição. Mas aqui está o ponto. Quando Deus chama, nem sempre é para algo que agrada ao nosso coração. Será que Jonas estava disposto a colocar a vontade de Deus acima do seu próprio ódio? E você? Se fosse enviado para levar esperança ao seu maior inimigo, aceitaria ou fugiria? Jonas ouviu a ordem de Deus, mas escolheu o caminho contrário. Em vez de ir para Nínive, ele desceu até Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, o destino mais distante que poderia alcançar. Era como se dissesse: se Deus me manda para o leste, eu vou para o oeste. Se ele me envia ao confronto, eu escolho a fuga. A decisão de Jonas revela algo que ainda hoje ecoa em nós. Quantas vezes preferimos correr daquilo que sabemos ser a vontade de Deus? Quantas vezes escolhemos conforto em vez de obediência, distância em vez de confronto? Jonas pagou a passagem, entrou no navio e acreditou que poderia escapar do chamado divino. Mas pode um homem se esconder daquele que criou o mar, o vento e os céus? Pode a criatura fugir do Criador? A jornada para Tarsis não era apenas uma viagem física, era o retrato de um coração em rebeldia, tentando se distanciar do propósito. E aqui fica a reflexão. Quando fugimos daquilo que Deus nos pede, estamos realmente escolhendo liberdade ou apenas nos lançando em direção a uma tempestade inevitável? Jonas pensava estar seguro. O navio seguia para Tarsis. O mar estava calmo, mas não por muito tempo. De repente, os ventos começaram a soprar com fúria, as ondas se erguiam como muralhas e o céu se fechou em trevas. Não era uma tempestade comum, era a resposta de Deus à fuga de Jonas. Os marinheiros, homens acostumados ao mar, entraram em pânico. Cada um clamava ao seu Deus, mas nada adiantava. Enquanto isso, Jonas dormia. Sim, em meio ao caos, o profeta dormia no porão do navio. Será que era sono de tranquilidade ou fuga da realidade? Quantas vezes nós também tentamos nos esconder do peso da consciência, mergulhando em distrações? A tempestade se intensificava, o navio quase se despedaçava. Era impossível não perceber. Aquilo não era natural. Era um chamado, um lembrete divino de que não há porto seguro quando escolhemos desobedecer. E aqui fica a pergunta para você. Será que as tempestades da vida às vezes não são sinais de que estamos indo na direção errada? A tempestade não cessava. Os marinheiros, desesperados, decidiram lançar sortes para descobrir de quem era a culpa daquela calamidade. E o resultado foi claro. A sorte caiu sobre Jonas. O silêncio tomou conta do navio. Todos olharam para aquele homem que dormia em meio ao caos. Os marinheiros o confrontaram. Quem é você? De onde você vem? Qual o seu povo? O que fez para atrair tamanha fúria? Jonas finalmente não pode mais esconder. Ele declarou: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. A confissão foi como um trovão. Os marinheiros entenderam. Aquela tempestade não era natural, mas o resultado da fuga de um profeta. O medo tomou conta da tripulação.
Se o Deus de Jonas controlava o mar e o vento, que chance eles teriam? E então veio a pergunta crucial: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas sabia a resposta. Carregava em si a culpa e reconheceu que sua desobediência estava custando a vida de homens inocentes. Lancem-me ao mar, e o mar se acalmará. Mas será que alguém teria coragem de lançar um homem vivo nas profundezas? E será que a obediência tardia de Jonas ainda poderia mudar seu destino? Os marinheiros, mesmo temendo a decisão, finalmente cederam ao pedido de Jonas. Com o coração pesado, eles o ergueram e o lançaram ao mar revolto. E então, algo inesperado aconteceu. O mar se acalmou imediatamente. As ondas cessaram, o vento parou e o silêncio tomou conta da noite. Os marinheiros ficaram atônitos, reconhecendo que o Deus de Jonas era, de fato, o Senhor dos céus e da terra. Mas a história de Jonas estava longe de terminar. Enquanto afundava nas águas escuras, um misto de desespero e alívio tomava conta de seu coração. Teria sido esse o fim de sua vida? De repente, uma sombra colossal se moveu sob as ondas. Um enorme peixe, preparado pelo próprio Deus, engoliu Jonas por inteiro. Imagine a sensação: ser tragado pelas trevas de um ventre vivo, cercado por água, silêncio e o constante bater das entranhas do animal. Para muitos, isso soa como um castigo cruel, quase um inferno em vida. Mas seria mesmo? 3 dias e 3 noites Jonas permaneceu ali, preso, mas vivo. Em meio ao isolamento e ao medo, ele encontrou algo inesperado: tempo para refletir. E é aqui que surge uma das maiores questões dessa narrativa. O ventre do peixe foi o castigo final de Jonas ou a oportunidade de salvação que Deus lhe concedeu? No silêncio sufocante do ventre do grande peixe, Jonas experimentou algo que nunca havia sentido antes: total impotência. Não havia para onde fugir, não havia a quem recorrer. Era apenas ele, a escuridão e o eco de sua própria consciência. Foi ali, naquele lugar improvável, que Jonas começou a orar. Palavras entrecortadas de arrependimento e súplica subiram de seu coração. Ele reconheceu a grandeza de Deus e sua própria falha. Havia tentado fugir, mas não existe fuga possível daquele que criou o céu, a terra e o mar. Na sua oração, Jonas disse: das profundezas do reino dos mortos eu clamei, e tu ouviste o meu clamor. Estas palavras revelam algo poderoso. Mesmo no ponto mais baixo da vida, Deus ainda pode ouvir. E aqui surge uma reflexão. Quantas vezes precisamos chegar ao fundo do poço para finalmente olhar para o alto? Jonas, em meio à escuridão, descobriu que o ventre do peixe não era apenas um castigo, mas também um refúgio temporário, um lugar de transformação. Essa cena nos faz pensar: será que as dificuldades mais sufocantes da nossa vida não escondem, na verdade, a mão de Deus nos moldando? Depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas foi vomitado em terra firme. Mais uma chance lhe foi dada, e a ordem de Deus permaneceu a mesma: vá até Nínive e anuncie minha mensagem. Nínive não era apenas uma cidade qualquer, era a capital de um império cruel, conhecida por sua violência e opressão. Para muitos, a ideia de que aquela nação poderia se arrepender parecia impossível. E talvez Jonas pensasse o mesmo. Ainda assim, ele percorreu as ruas da cidade, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O que aconteceu depois surpreendeu o mundo antigo. Desde os mais humildes até o próprio rei, todos deram ouvidos à mensagem:
Vestiram-se de pano de saco, jejuaram e clamaram a Deus por misericórdia. Até mesmo os animais foram incluídos no jejum coletivo, como um símbolo da seriedade daquele arrependimento. Aqui surge uma das maiores polêmicas dessa história. Como um povo tão cruel e distante pôde se voltar tão rapidamente ao Deus de Israel? Seria medo do castigo ou um arrependimento genuíno? O fato é que o arrependimento de Nínive foi tão profundo que Deus decidiu não trazer a destruição anunciada. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Será que Deus pode perdoar até mesmo os piores inimigos? Quando Jonas viu que Deus havia poupado Nínive, sua reação não foi de alegria, mas de indignação. Ele ficou furioso e disse ao Senhor: "Não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi. Eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, que mudas de ideia quanto ao castigo." Aqui vemos um contraste chocante. Jonas, um profeta salvo da morte por misericórdia, agora reclama porque essa mesma misericórdia foi estendida a outros. Ele preferia ver a destruição de Nínive do que o perdão de Deus. Essa revolta expõe uma ferida que até hoje incomoda. Será que desejamos o perdão de Deus apenas para nós, mas não para os que consideramos indignos? Quantas vezes queremos justiça para os outros, mas misericórdia para nós mesmos? Jonas saiu da cidade e se assentou num lugar alto, esperando talvez ver a destruição cair sobre ela. Sua raiva era tão grande que ele chegou a pedir a morte. Um profeta, escolhido por Deus, desejando morrer porque não suportava ver a graça divina sendo oferecida aos inimigos. E aqui fica a pergunta: será que Jonas era o verdadeiro prisioneiro, não do peixe, mas do seu próprio coração endurecido? Enquanto Jonas permanecia fora da cidade, ainda consumido pela raiva, Deus fez crescer uma planta grande e frondosa ao seu lado. A sombra refrescante trouxe alívio ao profeta, e por um momento ele se sentiu feliz. Mas, na manhã seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Logo depois, um vento quente soprou. O sol queimou a cabeça de Jonas e ele voltou a pedir a morte. Foi então que Deus lhe falou: "Você tem pena dessa planta, embora não tenha feito nada para cultivá-la. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, onde vivem mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais?" Essa pergunta ecoa até hoje. A planta foi usada como um espelho para revelar o coração de Jonas. Ele se preocupava mais com o seu conforto do que com a vida de milhares de pessoas. E aqui está o ponto central da história. O livro de Jonas não é apenas sobre um profeta fujão, nem sobre um peixe gigante. É sobre a misericórdia ilimitada de Deus, uma misericórdia que confronta nosso egoísmo, nosso senso de justiça e nosso orgulho. Será que conseguimos aceitar que o amor de Deus alcança até aqueles que julgamos indignos? A história de Jonas termina de forma surpreendente, com uma pergunta de Deus, não com uma resposta. O livro se encerra deixando no ar um desafio para todos que a leem. Deus mostrou que sua compaixão vai além das fronteiras, além das raças, além dos méritos humanos. Seu amor é tão vasto que alcança até os que parecem mais distantes. Jonas, o profeta que tentou fugir, acabou se tornando um espelho de nossas próprias contradições. Quantas vezes não rejeitamos a ideia de que Deus possa amar nossos inimigos? Quantas vezes preferimos ver a justiça cair sobre os outros, esquecendo que nós também vivemos da misericórdia divina? O grande peixe, a planta, a tempestade, Nínive, todos esses elementos apontam para um mesmo tema:
a paciência e a graça de Deus que nos chama não apenas a obedecer, mas a transformar o coração. E aqui fica o convite para você refletir. Será que não há em sua vida uma Nínive que você resiste em perdoar? Ou um peixe que, na verdade, foi enviado não para te destruir, mas para te salvar? A história de Jonas nos lembra que a misericórdia de Deus é sempre maior que o nosso orgulho. E, no fim, a pergunta não é sobre Jonas. A pergunta é sobre nós. Estamos prontos para aceitar que a graça de Deus não tem limites?